Oi galerinha, tudo bem com vocês? Recentemente eu li um livro que eu tava querendo ler há bastante tempo, que é Ratos, do Gordon Reese. Um dia, no começo do ano, eu simplesmente acordei e pensei, eu vou ler esse livro hoje. Eu tava com vontade de ler um livro de suspense, alguma coisa assim, e eu pensei, vou ler esse livro, já que faz tanto tempo que eu quero ler, hoje chegou o dia. E bom, eu li, né? Não li um dia, mas eu li consideravelmente rápido. E eu gostei muito que ele trouxe várias coisas que me fizeram pensar, assim, sobre a vida. Apesar dele ser um livro de suspense, thriller, ele me fez pensar muito sobre a vida. Então eu decidi vir aqui falar um pouco sobre ele. Primeiramente, falando mais ou menos sobre o que o livro se trata, é a história de uma mãe e uma menina que moram numa casa ali um pouco afastada da cidade. Então elas moram no campo, não tem muitos vizinhos. E é assim, o que a gente sabe logo no começo do livro é que essa mãe se separou do pai da menina. Então eles estão morando sozinhos agora, a menina e a mãe, né? E é isso que a gente tem de informação no primeiro momento. Logo no começo, a gente consegue conhecer um pouco das personagens. É uma parte muito importante da história, a personalidade dessas personagens, que vai sendo ali pontuado ao longo do livro muitas vezes. É tipo um dos pontos principais, eu acho, da mensagem que o autor queria passar com esse livro. Logo no começo, então, a gente vai acompanhando a história dessas personagens e a gente sabe que essa menina estuda em casa, então os professores vão lá na casa dela e ela estuda em casa, então ela não vai pra escola. Só que a gente não sabe o porquê disso, né? Tudo bem que é uma coisa bastante comum nos Estados Unidos, né? Que é onde se passa a história, eu acho. É lá, não tenho certeza, não é uma coisa tão importante assim na história, mas enfim. E a mãe dessa menina, ela é advogada, ela é formada em Direito, ela trabalha em um escritório de advocacia. E é isso que a gente sabe no primeiro momento. Alguns capítulos, então, a gente vai voltar um pouquinho no tempo pra acompanhar a história dessa menina quando ela ia pra escola. Então a gente descobre que ela sofria bullying. E isso foi, assim, 1 a 1000, muito rápido essa situação dela, porque ela sofria bullying pelas próprias amigas dela. E era uma coisa, assim, bem violenta, sabe? Não era tão bullying verbal, era bem físico. E isso fez com que ela fosse estudar em casa. Aí, beleza. E nessa parte, assim, do livro, você começa a ver que a situação já está sendo resolvida. E eu, pessoalmente, não li a sinopse do livro antes de começar a ler. Então, eu já fiquei, assim, meio pensando, tá, o que mais que vai acontecer nesse livro? Porque isso daqui já tá sendo resolvido e tava em 30% do livro. Então, o que vai acontecer? Com isso, a gente já consegue perceber como que essas personagens reagem às coisas que acontecem na vida delas. Porque a mãe, ela trabalha num escritório de advocacia e ela é advogada. Só que ela, por ser mulher, né, é um livro um pouco mais antigo, tipo, se passa numa época um pouco mais antiga. Então, ela não, por ser mulher, né, ela é bem invalidada, sabe? Como se ela fosse burra, não fosse capaz, sendo que ela que praticamente faz tudo, resolve tudo naquele escritório, mas mesmo assim ninguém dá valor pra ela. E ela, tanto ela quanto a menina, né, a filha, elas deixam muito essas situações acontecerem com elas sem reagir. E aí que entra o nome do livro, né, que é Ratos. Então, o tempo todo durante o livro, a gente vai ver o autor e a menina, né, assim, se questionando, falando sobre a situação de você é um rato ou você é um gato. Então, assim, ali no conceito do livro, né, isso é apresentado como você sendo um rato, que é o caso da mãe e da menina, elas são ratos, elas se consideram como ratos. E isso significa o quê? Significa que são essas pessoas que veem tudo acontecer com elas na vida e não sabem reagir, sabe? Então, tipo assim, na situação da menina, ela sofria bullying, ela não contava pra ninguém. A mãe dela demorou muito tempo pra descobrir e ela só descobriu porque ela leu o diário da filha, que tava descrevendo meses de violência na escola. Ela não contava pra absolutamente ninguém, ela não reagia. Então, isso é uma das características do que ser rato significa. Então, são as pessoas que veem muitas situações acontecerem com ela e
lidam com isso de forma passiva, tipo, não dão tanta importância, não que não seja importante pra elas, mas elas não sabem reagir a isso. Então, isso é o conceito de rato nesse livro. E o gato é a pessoa que faz essas coisas. Então, a pessoa que tá ali causando coisa pra vida dos outros e não tá nem aí. Tipo, eu faço o que é importante pra mim e os outros que se ferrem. Basicamente isso. O que acontece no resto do livro, então, é que chega um momento, na noite do aniversário da menina, que elas estão em casa, a mãe e a filha, de noite, quando um ladrão invade a casa delas e, enfim, assalta elas ali, prende elas. Ele vai amarrar elas numa cadeira e tal, vai ficar gritando com elas, umas coisas assim. E o resto do livro é a gente acompanhando como que elas vão lidar com essa situação, como que elas vão reagir, enfim. E a gente consegue ver muito a mudança dessas personagens. E elas falam justamente dessa maneira, que elas sentem que pela primeira vez na vida elas conseguiram se tornar um gato, devido ao jeito que elas vão reagir ao assalto. Só que o que eu gostei muito nesse livro foi justamente essa percepção de mundo dividido em gato e rato. Porque assim, na minha humilde concepção, um dia aleatório eu estava vivendo minha vida quando eu pensei, pô, existem dois tipos de pessoas. As pessoas que são as primeiras a ir formar uma fila e as pessoas que esperam a fila diminuir pra ir pra fila. Que é mais ou menos, ao meu ver, é mais ou menos a mesma situação, só que com exemplos diferentes, né? Obviamente. Mas enfim, são as pessoas que vão atrás, que elas querem ser a primeira nas coisas, que elas querem. Isso relacionando com o gato, né? Que elas querem fazer o que é bom pra elas e levam elas como prioridade na vida. E enquanto o rato sempre quer agradar os outros, então super people pleaser, né? Então, assim, faz tudo pensando no que os outros vão pensar, no como os outros vão reagir. É o tipo de pessoa que quando consegue alguma coisa, em vez de se sentir orgulhosa, fica se sentindo mal pelas outras pessoas. Vamos supor, eu fui muito bem numa prova e meus amigos foram mal. Aí eu, em vez de ficar feliz, eu vou ficar diminuindo a minha conquista pra não fazer meus amigos se sentirem mal. Ao invés de ficar, pô, mas eu fui bem, eu mereço, sabe, reconhecimento, porque eu fui bem, eu mereço isso, eu me esforcei pra isso. É meio que sempre se deixar em segundo plano e deixar os outros em primeiro lugar e não reagir, deixar tudo da vida acontecer com você e levar tudo isso de maneira sem reagir, sabe? E isso começou a fazer muito eu ficar pensando que na maioria das situações eu ajo como um rato. Então, me fez muito pensar sobre a vida e as situações. E assim, ao longo do livro, vai ter muitas partes que elas vão ter que fazer coisas que elas nunca teriam feito na vida, coisas que elas provavelmente não teriam coragem de fazer se elas não tivessem sido colocadas ali nessa situação. Que tira elas, então, obviamente, elas da zona de conforto, né? Porque o cara invadiu a casa delas. Geralmente, elas ficavam o tempo todo se diminuindo, como se elas não fossem capazes de fazer nada. Ai, porque elas não conseguem fazer isso, não conseguem fazer aquilo, não conseguem mentir, não conseguem enganar os outros, não conseguem fazer nada. Até que elas são colocadas em uma situação em que elas precisam fazer isso. Então, me fez pensar sobre isso. Tudo bem que ali, né, elas são colocadas numa situação muito mais extrema, mas se você encaixar isso em coisas do seu dia a dia, você consegue ver que às vezes você é um rato. E ser rato geralmente não é bom. Porque, né? É explicativo, eu acho. Mas aí eu também fiquei pensando muito. Não sei se vocês já assistiram Por Água Abaixo, o filme do rato. Eu sei que a frase não é dele, não foi ele que inventou, mas né, eu penso muito nele falando: quando os gatos saem, os ratos fazem a festa. E é muito sobre isso, sabe? Tipo assim, meio que se sentir muito acuado, igual um rato. É realmente assim, a situação meio Tom e Jerry, assim, sabe? De o gato sempre tá caçando o rato, então o rato tem que se esconder. E quando os gatos saem, os ratos fazem a festa, porque daí as pessoas se sentem livres. Então, tipo assim, a pessoa tá sozinha em casa, ela se sente livre pra ser ela de verdade. Enquanto se tem outras pessoas, ela se sente mais acuada, entende? Isso, tipo, ressoa muito comigo, porque eu sou uma pessoa muito introvertida. E assim, eu gosto muito de ficar na minha. E daí eu me senti muito. Eu consegui me ver um pouco nelas. Claro que não tanto, porque, como eu falei ali,
é descrito tudo muito em extremo, sabe? Então, né, mas dá pra você se enxergar nessa situação. E eu achei isso muito interessante, porque não é o que eu tava esperando do livro. Ele é dito como um livro de thriller. E ok, porque ele é um thriller, ele tem ali um suspense. Tanto é que quando eu fui ler há muito tempo atrás, né, que eu vi alguém falando sobre esse livro que me deu vontade de ler, eu imaginava que ia ser uma coisa totalmente diferente. Eu acho muito legal ter essa mensagem, assim, dentro do livro, que é uma coisa que eu não tava esperando, que geralmente não tem em um livro de suspense, geralmente é, ai, porque a mulher morreu e o homem, é sempre assim, o homem matou a mulher, vamos descobrir quem que é, umas coisas assim, sabe? E eu achei isso bem diferente, eu gostei muito do livro. Então, por isso que eu quis vir aqui falar sobre, que me fez pensar muita coisa e fazer refletir mais, assim, sobre as decisões que a gente toma no dia a dia, quando... Ai, eu vi um vídeo no TikTok esse tempo atrás, que tinha um menino que ele falava que toda vez que ele saía de casa, ele era a pessoa que desviava dos outros andando na rua. E que ele ia parar de fazer isso. Por que eu tenho que desviar e não os outros têm que desviar? Porque sou eu que tenho que desviar dos outros. E ele começou a andar reto e, tipo, se os outros não querem bater em mim, eles que desviem, porque eu não vou mais fazer isso. E eu acho que isso também é uma situação assim. Que é tipo, por que eu tenho que ficar cedendo à vontade dos outros o tempo todo, enquanto os outros nunca fazem nada do jeito que eu gostaria? É sempre do jeito que os outros gostam e nunca do jeito que eu quero, sabe? E a gente, às vezes, a gente fica tão acostumado a viver dessa forma que a gente nem percebe já. A gente já faz isso no automático. Então é sempre, ai, porque fulano quer isso, então vamos fazer o que o fulano quer. Só que a gente nunca se prioriza, sabe? Alguma coisa não tá certa, né? Mas, enfim. É isso que eu gostei de trazer, assim. Daí às vezes eu tô aqui vivendo minha vida normalmente e eu penso, pô, mas eu tô agindo meio como um rato, né? Eu acho que eu deveria ser um pouco mais incisiva. Eu deveria, sabe, colocar limite nas coisas. Deveria aprender a dizer não pras pessoas, tipo, não, vou fazer isso do meu jeito, porque é o jeito que eu quero, sabe? Aprender a, tipo, mandar um pouco mais nas pessoas, porque às vezes a gente é muito, sim, vou obedecer o que você está falando. Só que às vezes não tá certo, porque você não é obrigado a fazer uma coisa que você não quer. Claro que em algumas situações sim, né? Mas assim, são situações mais do dia a dia mesmo. Tipo, eu queria fazer tal coisa, mas a minha amiga prefere fazer aquilo. Mas eu quero muito fazer essa coisa. Eu acho que essa coisa sendo feita desse jeito é melhor. Então eu vou saber me impor, sabe? Em vez de só aceitar o que os outros falam do jeito que eles querem. Aí, se você é um rato, igual eu sou em algumas situações, provavelmente já teve alguma situação em que alguém foi muito babaca com você, alguém te machucou, alguém fez alguma coisa que realmente te deixou magoado. E a tua primeira reação, assim, tua primeira vontade foi de pedir desculpa pra pessoa, como se a culpa fosse sua. Então, assim, a maioria das vezes não é legal ser um rato. E no livro a gente consegue ver ali, acompanhar essa transformação delas passando de rato pra gato. Então elas vão ser colocadas ali naquela situação que elas têm que tomar uma atitude, elas têm que fazer alguma coisa, senão elas vão morrer, senão elas vão ser assaltadas, vão levar tudo pra elas, senão elas vão ser, né, violentadas. Então, assim, elas têm que fazer alguma coisa. E é muito interessante ver os pensamentos delas quando isso acontece. É interessante de ver como elas descrevem que elas sentem que elas têm mais poder, que elas se sentem poderosas, que elas se sentem melhor. Então, me faz muito pensar que a gente tem que tentar ser um pouco mais gato na nossa vida. Tentar tomar as rédeas da nossa vida, em vez de deixar a vida acontecer, fazer a vida acontecer. E, como eu falei, saber impor limite nas coisas, saber o que vale a pena pra você, em vez de ficar o tempo todo pensando no que vai agradar os outros, saber agradar você mesma. Só que ali também a gente consegue acompanhar um lado que ser gato também não é tão bom o tempo todo. Você ser ali um gato caçador, sabe? Que aí você também, querendo ou não, acaba às vezes sendo ruim pros outros, né? Tudo tem que ter um limite, tudo tem que ter um equilíbrio. Tem que saber quando ser rato e quando ser gato. Mas eu achei muito interessante, muito legal o livro trazer esse ponto de vista que é muito aplicável, assim,
pro convívio nosso na realidade fora do livro. Se você tiver interesse em ler o livro, eu super recomendo, porque lá tem umas situações muito mais explicadas de coisas que eu não vejo sentido eu falar aqui, porque se você tiver interesse em ler o livro, se eu falar, não precisa ler o livro, porque daí se perde todo o resto da história do que vai acontecer. É muito legal. Esse vídeo ficou parecendo mais um desabafo, né, do que uma resenha sobre um livro. Mas eu acho que foi muito isso que eu senti quando eu li ele, sabe? Eu consegui muito me ver nas personagens, nas situações, mas na maioria das situações, na verdade. Porque tem situações que elas reagem também às coisas, e eu entendo aí como que funciona isso. Por exemplo, assim, meu, pessoal, eu sempre imaginei que caso eu tô andando na rua, alguém me assalta, alguém passa, rouba uma coisa e eu vejo, eu não sei se eu conseguiria reagir a isso, sabe? E assim, uma coisa... Não, claro, se tiver alguém com uma arma perto de mim, eu obviamente não vou reagir, porque eu também não sou burra, né? Mas assim, uma coisa mais boba, assim, que a gente às vezes fica muito sem reação e não consegue reagir. Então, às vezes eu ia perceber, tipo, vamos supor, eu estou na rua, eu vejo alguém roubar alguém. E eu vi, assim, não é uma situação de perigo. Eu acho que eu dificilmente conseguiria reagir e falar alguma coisa pra pessoa, porque a gente é feito sobre isso, sabe? Até tem um outro livro que eu li, nada a ver com isso, um livro sobre umas coisas mais de empreendedorismo, assim, nada a ver, mas que fala muito sobre o comportamento humano e como a gente espera muito a validação dos outros pra fazer as coisas. Então, se tiver alguém passando mal na rua e precisar de socorro de alguém, é muito difícil, se tiver 100 pessoas lá em volta, é muito difícil que alguém ajude. Mas a partir do momento que uma pessoa faz isso, a gente tem aprovação social pra poder fazer as coisas. Então, não sei por que eu tô falando isso, eu viajei muito do Papo Central, mas tem alguma relação, né? Sobre tomar atitude e não só ver as coisas e deixar passar, sabe? E é isso que elas fazem no livro. Então, se você tiver interesse em ler, eu super recomendo, porque realmente me fez, assim, ver as coisas de um outro jeito, que às vezes é uma coisa que é super óbvia, sabe? Pô, por que as pessoas sofrem bullying, né? As pessoas que sofrem bullying, eu não tô culpando a vítima, tá? Mas geralmente as pessoas que sofrem bullying por muito tempo é porque elas não souberam se colocar no lugar, entende? Porque elas deixaram que isso acontecesse com elas. Eu não estou culpando a vítima, tem casos e casos, ok? Mas muitas vezes é isso que acontece. A pessoa deixa que os outros façam isso. E não é só bullying, qualquer coisa que às vezes acontece, a gente deixa que os outros fazem. Os outros tratam a gente do jeito que a gente permite. Então, se uma pessoa é estúpida, babaca com você uma vez e você não reage a isso, você não fala, pô, não foi legal, você deixa que isso aconteça, isso dá abertura pra pessoa continuar te tratando desse jeito, sabe? Então, a gente tem que saber se impor, a gente tem que saber respeitar nós mesmos, saber priorizar a gente na hora que a gente tem que ser priorizado. Então, esse livro, assim, apesar de falar coisas que são meio óbvias, né? Quando você para pra pensar, alguém fala isso pra você, você pensa, pô, sério? Não sabia. É óbvio que eu sabia. Mas, ao mesmo tempo, é preciso falar o óbvio. Porque a gente tá tão acostumado com uma coisa que a gente não percebe o quanto ela, às vezes, pode ser prejudicial pra gente. Claro que aqui eu tô falando assim de um jeito que, nossa, nem é tudo isso, mas às vezes é. Então, eu achei muito legal justamente por isso. Então, se você gostou, curte o vídeo. E se você quiser ler o livro, leia. E se você já leu, comente o que você achou aqui, por favor, pra eu saber se você gostou, se você não gostou. Porque realmente eu fui ler o livro esperando um thriller igual todos os outros que eu já li. Que eu já li muito thriller e, tipo assim, querendo ou não, dificilmente tem alguma inovação ali. É sempre não uma fórmula, porque são livros diferentes. Mas não sai muito da caixinha. E eu achei que esse, apesar de não ser nada, uau, teve alguma coisa diferente que eu não tava esperando. Então eu achei muito legal. É isso o vídeo que eu queria fazer. E, enfim, espero que vocês tenham gostado e que vocês se questionem, sabe? Terminando o vídeo, parem e reflitam um pouco
se vocês estão sendo mais gato ou mais rato na vida de vocês. E se vocês estão felizes, porque às vezes a pessoa pode ser um rato e tá satisfeita com isso também. Eu, pessoalmente, acho que atrapalha um pouco, mas às vezes a gente tem que se colocar como um rato em algumas situações. Então, é isso, sabe? Obrigada por assistir até aqui. Se você ficou até o final, comenta um emoji de rato. Ou gato, não sei. O que você quiser. Enfim. Tchau.